Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vocês estão bem? E aí, como foi o fim de semana? Foi tudo bem? Em paz? Graças a Deus, não é? Lembrando a vocês que nós estamos com aula presencial, né? Sempre tendo os nossos cuidados, o uso do álcool, o uso da máscara, cada um utilizando seu próprio material, não é? Então vamos lá para mais uma semana, não é? De aula, com a graça de Deus, que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Vamos lá para nossa aula de português. É na página 49. A tia vai exibir para vocês aqui essa página. A tia quer que vocês observem e que vocês pensem um pouquinho sobre ela. A imagem que a tia está exibindo aqui. Percebam que tem quantas, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Né? São todas a mesma pessoa? Sim. O título aqui tá fazendo um questionamento. O que é envelhecer? Quem sabe o que é envelhecer? Né? A tia mostrou aqui, é uma menina. Aqui tem outra, ó. Percebam. As fases da vida, não é? Aqui que a tia tá exibindo para vocês são as fases da vida. Todos nós vamos passar por essa fase. A tia tá nessa, ó. Nessa aqui já. É sim. Já estou aqui. Quase aqui. Se Deus quiser, chegarei. Mas a tia tá nessa. Vocês estão em qual fase? Observem. Vocês têm algum irmão que tá numa fase menor que a de vocês? Uma fase anterior? Olha aí, a tia vai mostrar agora um meninozinho também. Que fase vocês estão? Olha aí. Papai tá em que fase? Hein? Vejam aí. As fases da vida que a tia tá mostrando pra vocês aqui. Que fase vocês estão? A tia vai mostrar novamente. Olha aqui. A fase que a tia tá é essa. Quantas fases eu já passei? Por 1, 2, 3. Eu estou na quarta fase, não é? Eita, tia, tu tá bem pertinho de morrer, é? Ave Maria. Não, senhora. Vou demorar muito, porque aqui é a última fase, tia. Sabemos, né? Quando nós chegamos na última fase, fica preocupante, né? Eita, agora reparei, prestei atenção, olha aí. É isso mesmo, eu estou na penúltima fase, não é? Então, para que nós cheguemos nessa fase aqui, nós temos o quê? Que estarmos nos alimentando bem. Nós temos que praticar atividade de física. E para vocês, o que é envelhecer? Envelhecer, infelizmente, é uma lei da natureza, não é? Acontece com todos nós, com todos os seres vivos. Tanto faz se as pessoas, como os animais, como as plantas. Qual é a lei da vida? O ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Não tem para onde correr. Essa é a lei da vida. Todos nós sabemos que nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, né? Vamos ser pais e mães. Em seguida, qual é a última coisa? A última fase. Todos nós sabemos que um dia iremos morrer. Essa aí, ninguém pode fugir, né? Todos nós sabemos disso, mas cabe a nós cuidarmos da nossa saúde para que nós possamos, viver bem muito, né? Eu estou nessa fase, sim, mas estou belíssima, não é não? A tia tá nessa fase, mas a tia está se cuidando. Então, é interessante que todos nós possamos envelhecer com saúde, né? E todos nós sabemos que nós temos direitos e deveres. Na aula passada de português, nós também falamos sobre isso, né? Teve uma outra aula que nós falamos sobre os direitos, o Estatuto do Idoso, né? E o que é esse estatuto, tia? Nele, ele foi criado pela lei 741, em 1º de outubro. Então, essa lei, ele garante o quê? Todos os direitos dos idosos.
todos nós sabemos que nós temos direito, não é? Nós temos direito. E também nós temos o quê? Deveres. Todos nós temos direitos e deveres como cidadãos. Nós temos direito à saúde, à educação, à segurança, ao lazer, à moradia, não é? Esses são os nossos direitos, mas nós também temos deveres. Quais são os nossos deveres? Nós temos que pagar os impostos, não é? Nós temos que respeitar as leis, não podemos infringi-las, porque todos nós sabemos que quando infringimos as leis, nós podemos ser o quê? Punidos, né? Com certeza. Então, quando nós falamos de envelhecer, nós falamos que é o quê? A lei da natureza, é o ciclo da vida. Todos nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Faz parte da vida, né? Independente de qual ser seja. Basta ele ser o quê? Um ser vivo. Quando nós falamos dos seres vivos, não refere-se só aos seres humanos. Os animais são seres vivos, as plantas são seres vivos, né? Então, quando nós falamos de envelhecer, tudo envelhece. As plantas também, tia? Com certeza as plantas também envelhecem. Na página seguinte, nós podemos ver uma crônica, né? Alguns escritores gostam de expressar sua opinião e sua forma de ver o mundo em crônicas. Então, crônica seria o quê, tia? Crônica seria opiniões sobre algo, não é? Ó, os fatos do dia a dia são a matéria-prima da crônica. Pronto, tia, eu posso relatar o que está acontecendo no decorrer dos dias? Então, eu estou fazendo uma crônica? Sim, porque você está relatando o quê? Fatos do dia a dia. Texto em que o autor apresenta um ponto de vista particular. Quando ele fala de um ponto de vista particular, ele está falando o quê? Ele está expressando as suas ideias, as suas opiniões, né? Como a tia sempre fala, opinião todos nós temos, né? Cabe a nós aceitar. Eu não sou obrigada a gostar, mas eu tenho a obrigação de respeitar, de aceitar, né? Todos nós temos opiniões, com certeza. É escrita em geral para ser publicada em jornais, as crônicas, né? Mas também pode ser publicada em revistas, né? É uma narrativa curta, como a tia falou, que são opiniões sobre determinados assuntos. Então, essa crônica que nós podemos ver aqui é sobre o envelhecimento. Olha o título aí. Deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. Pronto, todos nós sabemos que temos direitos e deveres. E um dos nossos direitos é o quê? Quando chegar o período, todos nós temos que nos aposentar. O que é isso, tia? Como já trabalhamos muito tempo, aquele período que foi trabalhado, foi depositado uma parte do nosso dinheiro, do nosso salário, para ser como se fosse uma poupança. Então, quando eu já tiver aquele determinado tempo de trabalho, eu vou me aposentar. Então, todos os meses eu vou receber aquele salário. Sem trabalhar. Já foi trabalhado, ó. Já foi pago esse salário. Então, isso também é o quê? Um dos nossos deveres, não é? Então, quando ele está falando aqui de crônica, essa pessoa, esse autor, ele está dando o quê? Sua opinião sobre o envelhecimento, não é? Antes as pessoas, os idosos, as pessoas da terceira idade, como são chamados, viviam menos. Sim, por conta de quê? Porque não cuidavam muito da saúde, né? Hoje as pessoas cuidam-se mais, praticam muita atividade física, alimentam-se melhor. Então, de acordo com todas essas necessidades, com esses cuidados, a nossa vida pode prolongar. A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Por conta de quê, tia? Por conta disso, por conta dos cuidados com a saúde. Então, nesse texto, essa crônica argumentativa que ele está argumentando, dando a sua opinião e argumentando, não é? Está falando sobre o quê? Sobre o envelhecimento do ser humano. Então, quem escreveu essa crônica foi a escritora gaúcha Lia Luft, né? Sempre gostou de ler, formou-se em pedagogia, ela também era uma pedagoga, que nem a mim, mas como aprendeu alemão desde pequena, com o passar do tempo, começou a trabalhar como tradutora para algumas editoras. Também traduziu obras de escritores,
de língua inglesa. Além de professora e tradutora, Luffy escreveu poemas, contos, romances e crônicas, como o texto que vocês irão ler após assistirem a aula, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de português de hoje, tá? Nós iremos falar sobre o envelhecimento, nós iremos ler sobre esse assunto. Creio que vocês tenham avós. Quem tem avó aí? Quem tem avó? Eu não tenho, mas eu sou avó, não é? Então, quem tem avô? Quem tem avó? Lembro-me que numa aula passada, a tia comentou com vocês sobre uma postagem que eu vi nas redes sociais. A postagem era assim: tava um senhor com a neta, né? Então, a neta estava no celular e a frase dizia: aproveite enquanto ele está do seu lado. O que ele quis dizer? Que aproveitasse o quê? O seu avô, a sua avó, né? O eletrônico, ele pode esperar. A vida dos nossos avós não. É muito importante, é muito interessante que nós possamos compartilhar da nossa vida e que eles possam compartilhar com a vida deles conosco. Eles têm muita experiência para nos repassar, né? Então é muito interessante quem tem avô, quem tem avó, quem tem tio-avô, né? Tia, quem é tio-avô? É irmão do teu pai ou irmão da tua mãe. Quem tem tia-avó também é irmã da tua mãe, irmã do teu pai, né? Então, quem tem esse privilégio de ter os avós em vida, compartilhem, brinquem com eles, né? Como a gente viu na aula passada também, os eletrônicos ajudam sim, mas joguem juntos e não cada um na sua. Nessa postagem que a tia viu, o avô estava lá lendo o jornal, era numa mesa de lanchonete, na sorveteria, e a menina estava do outro lado da mesa, no celular, o avô falando e ela nem... Então, o que é que nós merecemos, todos nós? Respeito, né? Então, essa é a nossa aula de português de hoje. Agora, para finalizar, vocês irão realizar as atividades propostas e não esqueçam, respeito com seus avós e com todos os demais que têm uma maior idade do que vocês, né? Então, essa é a nossa atividade e logo mais nos encontraremos.